Olá, tudo bem? Vamos à nossa 24ª aula aqui, parte 3 da aula do Lourenço Prado, desse estudo dirigido, né? A gente está aí na reta final, é a última semana de estudo. Eu espero sinceramente que você tenha aproveitado ao máximo tudo que você viu até aqui e que isso realmente seja transformador para a sua vida. De todo o meu coração, agradeço os comentários, agradeço os compartilhamentos que eu recebi lá no Instagram, tem sido incrível. Se você chegou aqui até agora, né, nesse momento, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, mas não se preocupe, vai lá para o primeiro vídeo, né, dessa série, para você conseguir entender tudo que a gente está vendo até aqui. Segue aí, faz a sua maratona de vídeos de estudo da metafísica que você vai amar, eu tenho certeza. Se você for um buscador, aqui você vai encontrar alguma coisa valiosa para sua vida. Então vamos lá, vamos ao nosso estudo, né? A gente está falando sobre a realização da consciência espiritual. Estamos na parte 3 desse capítulo, que é o capítulo 24. E hoje ele vem trazendo alguns ensinamentos, assim, que fazem a gente, sabe, quando silencia lá dentro da nossa alma, sabe? Então, aproveita aí, pega teu caderno e vamos começar. Ele começa falando o seguinte, né? Quando Jesus disse, deitai por terra este templo e em 3 dias o levantarei. É João 2,19. Ele anunciou uma verdade da existência. Que o Criador está sempre dentro de sua criação e sempre tem domínio sobre ela. Poderá alterar seu templo, transformá-lo, enchê-lo de luz ou de trevas, fazê-lo aparecer ou desaparecer, porque é o construtor de sua própria casa. Uma casa que é sempre uma expressão da consciência, a consciência do próprio construtor. Por isso, podereis ser transformado pela renovação da sua mente. O que isso quer dizer, né? Esse templo, né, que o Cristo se referia, ele estava falando do próprio corpo, né? Derrubem esse templo em 3 dias, eu o reerguerei. E aí, no contexto, né, bíblico, os fariseus lá que ouviram essa fala, falaram, como que ele vai construir um templo em 3 dias? Porque eles estavam tão fissurados à questão literal das palavras do Cristo, né? Que algumas religiões têm ainda isso muito forte, infelizmente. Eles estavam tão fissurados nisso que eles achavam que era um templo físico, que era um templo, sabe, uma construção física. E a expressão dele aqui era relacionada ao corpo, como que ele estivesse dizendo assim, olha, eu e o Pai somos um, estamos nessa unidade, e por eu ter esse conhecimento, por eu ter saber quem eu sou, a identidade que eu tenho total domínio sobre esse corpo, então pode destruir esse corpo, que em 3 dias eu reconstruirei, que em 3 dias eu ressuscitarei. Então, pode fazer o que quiser, como se diz assim, eu tenho plena consciência da minha imortalidade espiritual. E essa imortalidade espiritual não é só um conhecimento pueril, né? É um domínio real que Cristo o tempo inteiro dizia que era possível a nós. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, isso não foi uma promessa vazia, isso não foi uma palavra solta ao vento para nós. O problema é que conceitos religiosos retiraram isso da gente, né? Fizeram a gente acreditar que isso não era possível, só foi possível para Jesus, para Cristo naquela época, porque ele era o Filho de Deus e você não é nada. Foi assim que eles colocaram o tempo inteiro, e o tempo inteiro era o contrário. Cristo dizendo que nós éramos filhos junto a ele, né? Também estávamos nessa condição de filhos e que podíamos fazer muito mais. E ele demonstrou o que essa consciência plena era capaz de fazer. Ter domínio sobre a matéria, ter domínio sobre um corpo, curar doenças incuráveis, ressuscitar um corpo já declarado morto, fazer isso de outras pessoas, né, no corpo de outras pessoas e fazer isso no próprio corpo. Incrível, gente. A gente precisa, sabe, mergulhar nisso, entender e meditar a respeito disso. Então aqui ele fala assim, fará bem ao desviar seus olhos da terra no sentido de que seu corpo toma forma, lembrando de uma substância dentro da consciência. Essa substância é a fé, poder espiritual mantido a um ponto de visibilidade pela vontade daquele que deseja dar à consciência uma forma e modelo visível. A sua fé nessa consciência, a fé, né, que está presente nessa consciência, essa fé que te conecta diretamente, né, ao invisível, à força invisível, ao reino dos céus, é que através do desejo ele mobiliza essa substância para dar vida ao que aparentemente estava morto.
Isso é incrível, gente, isso é maravilhoso demais, a gente entender isso, né? E ele vem explicando um pouco mais sobre a fé. Ele fala assim: a fé é a substância da coisa esperada, a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância da coisa esperada, a evidência das coisas não vistas. Então, a fé é o que você espera, é o que você vê, é o que você está acreditando porque você conhece, né? De alguma forma, você conhece aquilo que os olhos físicos talvez não conheçam. Então, as evidências são evidências de coisas que não foram vistas pelos sentidos físicos, mas são coisas que são vistas a partir dessa ótica da substância do reino dentro de nós. É aqui que a gente deve pautar. E eu vou falar para vocês, né, desde, sei lá, 2009 que eu estudo sobre metafísica especificamente, e eu digo que a maior barreira que nós temos para vencer, né, ou para romper esse estado que a gente vivencia, de dúvida, né, de dualidade, mundo físico, como sabe, tendo governo sobre o espiritual, as nossas escolhas. O mais difícil, porque isso foi implantado desde a gente muito pequeno, né, desde a gente muito criança, são esses preceitos, essas crenças religiosas que colocam o homem como, sabe, decadente, degradado, e foi exatamente isso que se sedimentou na nossa natureza. Então, o difícil de romper com esse paradigma, a gente tem que pedir muito mesmo, no sentido de reconhecer o Espírito poderoso que habita dentro de nós, para que coloque tudo isso para fora, sabe? Que limpe isso completamente, para que a gente tenha cada vez mais espaço, dê mais espaço para essa verdade que liberta, que é a verdade ensinada pelo Cristo. E ele fala ainda sobre fé. Pela fé, compreendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. As coisas que foram feitas não foram feitas de coisas que já existiam, que a gente consegue identificar, elas foram feitas a partir de uma condição ideal, a partir de uma condição invisível. E ela tomou vida a partir da palavra de Deus. A fé na substância, né? A fé do conhecimento dessa substância, a palavra expressa, trouxe esse conhecimento. Trouxe isso à realidade, deu vida, deu forma. Se as coisas vistas foram feitas da substância invisível da fé, torna-se perfeitamente claro que tudo que agora for invisível poderá ser feito visível. Se tudo veio da fé e veio desse mundo invisível, então tudo pode ser feito visível. Então aí você já entende, ok, então tudo que eu penso, tudo que eu desejo, tudo que eu acredito com convicção, com profundidade, a partir do centro do meu ser, não das aparências, não da superfície do ser, pode se tornar visível. E ele diz assim, né? Quando compreender essas palavras com a profundidade, os grilhões da materialidade se desprenderá de vós e nascereis a liberdade pelo desprendimento da sua própria consciência. Quando você entender isso, você se sentirá livre para fluir nessa vida espiritual. Fluir de verdade, sabendo que nada lhe é impossível. E aí ele deixa uma pergunta: onde que a gente encontra essa fé? Talvez seja essa pergunta que você esteja fazendo aí, porque foi também a mesma pergunta que eu fiz quando eu estava fazendo esse estudo, né? E foi bem legal a sequência, né? Então, vamos lá. Onde você encontra a fé? Somente em um lugar dentro de si mesmo. Tua fé te salvou, dizia o Cristo quando alguém era curado. Tua fé te curou, era o que ele sempre dizia. A fé os libertou da limitação da própria consciência. A fé vai libertar você da limitação da sua consciência, da limitação das crenças que formaram sua consciência. Fazendo sentido? A falsidade deverá ser descoberta. A materialidade não é o que parece ser. Ele usa uma alegoria para você compreender melhor. Ele coloca assim: a pedra que cobria a sepultura parecia muito grande para os que a consideravam uma pedra. Porém, sendo vista corretamente ou por meio do interior, vereis que não é uma pedra, e ao descobrirdes isso, já a afastais. Na realidade, ela nunca existiu separadamente do espírito, pois tudo é espírito, e tudo o que se acha manifestado foi manifestado pelo espírito, e o que nasceu do espírito é espírito.
Então veja o que a pedra é uma forma de espírito. E aqui, se a gente trouxer hoje para o conhecimento da física quântica, por exemplo, em que a gente vê que tudo é energia, tudo é formado de quê? De átomos, tudo é composto por átomos. Átomo, o que é o átomo? Átomo é energia. Então, se tudo é energia, o espírito é energia, né? Vamos dizer assim, é uma energia com uma densidade mais sutil, né? Uma energia mais volátil, que conduz ali, né? Que mantém tudo em perfeita ordem dentro do átomo, que organiza o átomo para que ele tome formas diferentes. Então, se você começar a olhar tudo como sendo energia, tudo é uma resposta, tudo provém do espírito, você vê que não há barreiras para que você tenha qualquer coisa, para que você viva qualquer experiência, para que você não seja governado pela matéria. É isso que ele fala. Essa é a pedra do túmulo, a pedra tumular que deve ser extraída, retirada, para que você se liberte. Então vale a pena, se você quiser, para e pensa sobre isso, né? O quanto que a gente olha para as condições físicas e acredita nelas, né? Piamente, isso significa que a gente está sendo guiado pelos sentidos físicos, e a gente deve ser guiado, na verdade, pelo espírito dentro de nós, que enxerga o invisível, que trabalha na substância invisível. É a sua fé que te faz nadar nessa substância invisível, que tudo lhe dá condições de criação e de manifestação. Então conheça a verdade que, sendo Deus e estando em Deus, só podereis ver formas de Deus, ou dar forma ao puro Espírito, necessariamente devendo conformar-vos com a grande lei fundamental de toda expressão. O semelhante produz o seu semelhante. O que é espírito deverá sempre ser espírito, seja qual for a extensão, dimensão ou forma que a manifestação assuma. Então vamos dizer o seguinte: como que você vai começar o processo de criação? Sempre no campo da mente, você vai utilizar ali a sua imaginação. É ali que você começa a condensar e trabalhar a energia ser manifestada. A fé faz com que você enxergue na sua imaginação aquilo como já realizado. Isso é uma das dicas que eu dou aqui para você, tá? E a fé que faz com que você... Não é imaginar simplesmente como um exercício mental puro e simples. É imaginar com fé de que aquilo é real, tá? Porque é conteúdo do espírito criando um conteúdo espiritual. E ele vai tomar forma dentro do que a gente permite, né? Dentro daquilo que a gente dá espaço para que aconteça. Compreender de forma lógica essa verdade promoverá uma mudança na sua consciência que instantaneamente produzirá mudança ao próprio contexto da manifestação, pois o seu corpo é apenas a consciência, fé. Poder espiritual mantido até o ponto de visibilidade pela vossa vontade, porque quereis que a vossa consciência possua uma forma ou modelo definido no plano físico. Então, tudo são formas da sua consciência. Espírito atuando dentro da sua consciência, dando forma, criando formas dentro da sua consciência e dando condições para que essas formas se concretizem, se manifestem conforme a sua escolha, conforme a sua vontade. Assim, como um construtor, antes de tudo, escolhe o material que deseja utilizar em sua obra, você, como construtor do templo do seu corpo, deves ter a mesma prudência. A provação da sua fé. A prova se tendes fé ou não. Tá? Essa é a aprovação da sua fé, né? Que é a prova se você tem fé ou não. Produz a fortaleza. A fortaleza deve completar a sua obra para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Mas se algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus. Peça-a, porém, com fé, nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à vaga do mar, que o vento subleva e agita. Não cuide esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A dúvida atrapalha. Então, a fé, né, oposto, dúvida. A dúvida faz a gente se manter no mesmo lugar. Então, não consegue, né, fazer essa manifestação, porque a gente desfaz o que a gente acabou de fazer. Eu imaginei um monte de coisa legal. Aí eu vou e duvido. Será? Pronto, acabou de desfazer o que você acabou de fazer, entendeu?
Não podeis receber alguma coisa do Senhor, a lei da sua mente, nessa condição, porque não tendes fé, mas sim dúvida e descrença, e não tendo em sua consciência aquilo de que as coisas são feitas, a fé, certamente não podereis ter as coisas, pois não há fé, substância, de que possam ser fornecidas. A fé é que chama a substância. A fé é que mobiliza a substância dentro da sua consciência. Isso demora um pouco a gente compreender, mas pensa assim, a fé é como se fosse a pedra que você atira no lago da sua consciência. O lago da sua consciência está lá quietinho, está lá tranquilinho, paradão, já vivendo ali, né, com tudo que tem, vamos dizer assim, com tudo que já foi construído até ali, tá ali, sua consciência tá ali. A fé, ela funciona como uma pedra que você joga nesse lago da consciência, ela agita, criando ondas. Então, a fé é a pedra que agita essas ondas da sua consciência, ou seja, agita a substância da sua consciência, ok? Então, quando você agita a substância da consciência, ela não tem outra opção a não ser responder a essa pedra que você tirou. A pedra representa aqui a verdade, representa aqui a sua imaginação com toda a confiança, com toda a certeza de que aquilo que você está direcionando a sua mente, direcionando a sua consciência, é o que vai se concretizar. A lei não poderá dar-vos o seu resultado enquanto não tiverdes seguido a lei que torna possível a sua realização. Para construirdes o seu templo corporal de substância luminosa e formardes um corpo irradiante, devereis apegar-vos à substância luminosa, uma fé despertada por Deus. A fé despertada por Deus. Como que eu encontro essa fé? Buscai e achareis quando buscardes de todo o seu coração. Ok? Apegue-se à fé, independente das suas atuais provações, pois é Deus que estará canalizando os materiais da sua construção por meio da sua consciência. Independente do que você esteja vivendo, o conteúdo de entendimento que você precisa, se você estiver nesse caminho de busca a essa essência, e essa conversa, esse relacionamento íntimo com Deus, e a sua vida tiver um caos, saiba o seguinte, ele não diz que, né, bateis e abrir-se-vos-á. Ele sempre atende ao que a gente pede, ao que a gente solicita. Então, se você vai em busca desse relacionamento, a tua vida está toda bagunçada, saiba que ele vai trazer todos os materiais necessários, não só para o seu entendimento, mas também para a organização de tudo isso. E você precisa confiar, você precisa ter fé. Primeiramente formando em vós a fé, e por meio dela construindo o templo que ocupais, e que estareis tornando glorioso pela sua consciência glorificada na divina presença íntima. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, quanto mais você vai em busca, sabendo que ele te dá todo o material, né? E aí essa fé, ela vai se acendendo, ela vai ficando cada vez mais tátil, eu digo, né? Mais confiante. Você é como se fosse assim, não dá para duvidar, né? Tá aqui. E é nesse caminho da fé que eu quero seguir, né? E aí você vai desenvolvendo cada vez mais essa percepção e você vai começando a receber alguns sinais, né, dessa construção acontecendo. E ele dá um exercício aqui. Exercício, né? Repita com presença, repita com alma o seguinte: eu sou. Sua alma deve estar certa e firme no que o eu sou é. A sua alma deve estar certa e firme no que o eu sou é. Eu sou Deus Todo-Poderoso, toda substância, toda inteligência. Eu sou Deus, o Uno e o único Espírito. Eu sou concebendo, pensando, falando, expressando-me em manifestação. Eu sou, que sou, Espírito. Então, eu sou pela concepção, palavra, pensamento no Espírito perfeito e luminoso. Eu sou luz, 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 não há obscuridade em mim. Eu sou vida, 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 não há morte em mim. Eu sou poder, 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 não há fraqueza em mim. Eu sou puro, 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 não há corrupção em mim. Eu vou colocar isso aqui lá no mapa mental
tá? Que vai estar lá no meu grupo do Telegram. Então é bom que você anote, que você tenha isso, né, escrito, para que você aproveite ao máximo. Talvez eu até coloque isso aqui na descrição para facilitar a sua vida, tá? Só digitar aqui e eu coloco essa expressão do exercício na descrição desse vídeo para te ajudar, tá bem? Então, ele disse, né, faça essa afirmação com total compreensão do sentido do que significa o eu sou. Né? Ele fala assim, repita com presença e alma, ou seja, totalmente consciente do que você está afirmando, né? Então, o exercício consciente dessa espécie de afirmação destruirá a mentira, tornará a obscuridade, a moléstia e a morte impotentes para aplicar suas pretensões hipnóticas à vossa alma, dará a ela a liberdade de pensar retamente, de formar seu próprio pensamento em expressão e de ter completo domínio sobre o templo que é a incorporação do seu próprio pensamento. Produzirá o avivar dos dons existentes em você, dar-vos-á a consciência da vida eterna, criará em vós a fé que é a substância da coisa esperada, o corpo luminoso que expressa corretamente o ser luminoso que você é. Então esse exercício ele vai trazer a sensação ou a certeza, né? Uma certeza interior de que existe uma força muito maior, que muito embora você ainda não a conheça, ela está atuando. E é isso que a gente às vezes utiliza, quando a gente ainda tem alguma coisa não está muito clara, a gente não está se sentindo ainda 100% confiante, você diz assim, muito embora eu ainda não conheça esse poder, muito embora eu ainda não entenda essa relação que eu posso ter com essa presença, eu confio, eu aceito, eu permito que essa presença me guie ao entendimento, que essa presença me guie à cura, que essa presença me guie à abundância, que essa presença me dê mais e mais entendimento conforme a vontade dela, conforme a vontade de Deus, cada vez mais e mais e mais. Então esse tipo de afirmação, reconhecimento, vai fazendo com que você vá despertando realmente os chamados dons espirituais, né? Você vai sendo intuído, inspirado, conduzido, protegido, sabe? Sincronicidades vão acontecendo aos montes, você vai sendo realmente a expressão divina aqui na Terra. E essa é a nossa missão, né? A gente viu isso aí em algumas aulas atrás, que essa é a nossa missão, ser a expressão divina aqui na Terra. Então, aqui a gente encerra esse estudo de hoje, dessa parte do capítulo, né? Na próxima aula a gente vai ver a parte 4 desse capítulo 24. Eu espero que esse capítulo de hoje tenha trazido aí alguns entendimentos a respeito da fé, né? Uma compreensão um pouco melhor em relação à fé. E aí esse entendimento com essa prática aqui também, que vai te ajudar muito, que eu sei. Então a gente se vê no vídeo de amanhã. Te agradeço imensamente. Não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de dar o curtir aqui nesse vídeo e também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscrever aqui no canal, tá bom? Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.